Vamos então memorizar os versículos dessa semana. A gente viu como eles são importantes, então vamos verdadeiramente memorizar, guardar no nosso coração. São muito importantes. Então, está aqui em Êxodo 20, a primeira parte do versículo 4 e a primeira parte do versículo 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Não te prostrará diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Concluindo, vamos adorar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor. É o número 5 do Inário Novo, número 5. Aí vai colocar aí para vocês a melodia e o louvor e vocês vão cantar juntos, tá bom? Eu tô com muita saudade de vocês, fica o meu abraço forte para vocês. Tô aqui olhando para mim mesma fazendo vídeo, mas parece que eu tô vendo o rostinho de cada um de vocês, muita saudade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja vocês em todo o tempo. Vocês, os pais de vocês, amo muito vocês. E até a próxima semana. Oi, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que foi falada para vocês semana passada. Vocês já ouviram essa palavra, mas é um grande privilégio vocês poderem ouvir novamente. Por que a gente precisa ouvir novamente? Porque a gente tem a tendência de esquecer, ou até mesmo porque a primeira vez que a gente ouviu, a gente não deu muito valor, a gente não prestou muito atenção. E o nosso Deus, como um Pai amoroso, né, Ele quer nos ensinar novamente para que a gente não esqueça, a gente guarde as palavras dele no nosso coração. Semana passada, né, nós ouvimos e nós aprendemos o primeiro mandamento que o Senhor ensinou para os filhos dele, quando ele tirou o povo dele lá da terra do Egito, né? Ele escolheu um povo, dentre todas as nações, o nosso Deus, ele escolheu um povo para ser um povo dele. E ele queria ensinar esse povo, e a maneira como ele ensinou para esse povo foi através de Moisés e através dos mandamentos que ele deu para Moisés lá no Monte Horebe, quando o povo saiu do Egito, da casa da escravidão, que eles viviam daquela maneira, sofrendo, trabalhando, e eles oraram a Deus para Deus libertá-los daquela condição, daquela situação, como o nosso irmão a semana passada ensinou para vocês. E qual foi a primeira coisa que ele ensinou? Né? Ele falou: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E qual foi a primeira coisa que ele ensinou e que ele falou, o primeiro mandamento que ele deu para eles? Não terás outros deuses diante de mim, não terá outros deuses além de mim. Por que Deus, ele precisou ensinar isso para eles, e foi a primeira coisa que ele ensinou para eles? Porque o povo
quando eles vieram do Egito, as outras nações, elas tinham o costume de ter muitos deuses, né, de adorar esses deuses, deuses que na verdade não são deuses, são ídolos. E o que é um ídolo? Aqui mostra pra gente uma definição boa de ídolo, né? Um ídolo é qualquer tipo de imagem, escultura, estátua, pintura, fotografia, amuleto ou pendente que é feito para representar Deus ou que se supõe estar relacionado com Deus. Como o nosso Deus é um Deus verdadeiro, né, e ele não tem nada a ver com a mentira, que nós já aprendemos sobre isso, ele não quer que os filhos dele vivam na mentira, sejam enganados. Por isso ele precisou mostrar para eles, olha, eu sou o seu Deus, eu que tirei vocês da terra do Egito e vocês não devem ter outros deuses diante de mim, outros deuses além de mim. E a segunda coisa que ele precisou ensinar para eles, fala assim: não farás para ti imagem de escultura, ou seja, um ídolo, né? E nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele pediu para não fazer e pediu também para não adorar. Olha o que fala na sequência: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus zeloso. Então ele não queria que eles vivessem na mentira e no engano. Aqui em Deuteronômio capítulo 4 tem um ensinamento de Moisés para o povo de Deus que vale a pena a gente ler para poder a gente entender por que Deus não quer que eles façam, Deus não quer que o povo dele construa imagens esculpidas, ídolos, e nem muito menos adore esses ídolos, né? Então, aqui a partir do versículo 9 fala assim para nós: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Ou seja, é algo para se guardar tanto que é para a gente não só aprender, memorizar, guardar, mas é para a gente depois também ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos netos, porque isso é algo muito importante para Deus e que a gente não pode esquecer e que a gente tem que ficar atento. Deus, quando tirou o povo do Egito, ele tirou esse povo com mão poderosa. Faraó não queria deixar eles saírem, então Deus precisou fazer obras de poder, muitas coisas miraculosas aconteceram e aquele povo, eles contemplaram tudo aquilo, eles viram com os próprios olhos deles tudo aquilo, que o Deus deles realmente era um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, né? Vou dar sequência aqui, a partir do versículo 10. No dia em que estavas diante de Deus, no Horebe, ou seja, no Monte Sinai, ali naquela hora que Moisés subiu no monte, o povo também estava ali contemplando tudo aquilo, aguardando tudo aquilo. Quando o Senhor me ordenou: reúne-me o povo para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com um amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem os vossos filhos. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Então, enquanto Moisés estava lá em cima, recebendo os ensinamentos de Deus, a direção de Deus, o povo estava lá embaixo, aguardando lá embaixo, no pé do monte. E o que fala aqui? Que toda a montanha ardia em chamas, que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. A gente consegue imaginar tudo isso? Que coisa mais gloriosa e mais maravilhosa que devia estar acontecendo naquele momento. Então, de repente, Deus falou: a todos vós do meio das chamas. Ouvíeis claramente o som das palavras, mas não pudestes ver ninguém. Nenhum ser tomou forma, nada além de uma voz poderosa.
Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo sobre 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, Deus mandou-me ensinar-vos juízos e decretos para que os cumprais na terra a qual estáis entrando para herdá-la. Então ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Deus vos falou no Monte Horebe, no Monte Sinai, do meio do fogo. Nenhuma forma vistes. Moisés está fazendo questão de mostrar isso para eles. Vocês não viram forma de nada, não viram forma de homem, não viram forma de animal, não viram forma de nenhuma estrela, de nenhum astro celeste, Não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, figura de qualquer animal em toda a terra, de qualquer ave que percorre os céus, de qualquer criatura que se move rente ao solo, ou figura de qualquer animal que vive nas águas debaixo da terra. Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o nosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Foi Deus que criou todas as coisas, Contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejas o povo da herança de Deus. Da herança de Deus, como hoje se observa claramente. A gente vê com esse trecho como é sério esse mandamento do Senhor, e a gente precisa observar e precisa obedecer. Aqui no versículo 39 e no versículo 40 também tem algo também forte para chamar atenção, nos chamar atenção, para nós prestarmos atenção. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração. Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. Tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos que hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti. Olha aí, vocês são pré-adolescentes, alguns crianças ainda, Então, aqui tem promessa do Senhor que fala para que tudo corra bem a ti e a teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo o sempre. Então, diante disso, olha o que está escrito aqui na lição de hoje. Jamais devemos curvar-nos ou nos ajoelharmos diante de quaisquer estátuas ou imagem ou figuras. Se nos encontrarmos em circunstâncias nas quais outras pessoas façam isso, e existe uma expectativa da parte delas de nós nos juntarmos a elas, devemos orar para que o Senhor nos fortaleça para sermos por Ele e não sermos envolvidos com a idolatria. Quando vemos outras pessoas adorando ídolos de qualquer forma, não devemos ter um espírito de condenação para com elas, visto que elas não conhecem o Deus verdadeiro. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve pregar o Evangelho para elas. Devemos contar-lhes o que temos aprendido nessas lições, nessas reuniões. O que nós temos aprendido, Que o Senhor Jesus é o Deus único e verdadeiro e que não existe qualquer outro Deus além dele. Olha o que fala aqui em 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós precisamos conhecer e saber e ter a certeza que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos
vai acontecer de aparecerem muitas obras de poder, muitos milagres, e fala também que, se possível, alguns até dos escolhidos dele vão ser enganados. Então a gente precisa realmente saber e conhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Deus verdadeiro. Olha só aqui em Atos, até com o próprio apóstolo Paulo, no momento que ele precisou realizar uma obra de cura, que ele estava lá no meio dos homens. O que aconteceu quando ele realizou essa obra de cura? Aqui em Atos capítulo 14, a partir do versículo, aqui, Paulo tinha acabado de realizar uma obra de cura, um aleijado, um homem sem força nos pés, aleijado, desde o ventre da mãe dele, que ele nunca tinha andado. Então ele foi curado pelo poder de Deus através de Paulo. Não foi Paulo, foi o poder de Deus através de Paulo. Então, quando as multidões elas viram o que Paulo fizera, levantaram a voz, Atos 14, 11. Levantaram a voz dizendo em língua licaônica: os deuses se fizeram semelhantes a homens e desceram até nós. Imagina a situação que Paulo ficou naquele momento, E aí eles quiseram adorar, chamaram, deram até nomes de deuses para Paulo, A Paulo eles chamaram de Hermes, e a Barnabé, que era outro irmão que estava com Paulo, eles chamaram de Zeus. Mas aí o que Paulo fez no mesmo momento, Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, clamando, estavam desesperados, E dizendo: varões, por que fazeis isso? Nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos que vós, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs, ou seja, da idolatria, vos volteis ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tem um outro exemplo aqui, que é o exemplo do apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele teve aquelas visões maravilhosas, anjos apareceram para ele, mostrando muitas coisas que vão acontecer no futuro. Aí o que a Bíblia deixa registrado aqui para nós em Apocalipse 22, 8? Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele me disse: não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O nosso Deus é um Deus que nos ama e Ele não quer que nós sejamos enganados. Ele quer que o nosso coração seja um coração que o ame também. E ídolos, eles desviam o nosso coração. Tudo isso é distração criada pelo inimigo de Deus para nos distrair do nosso Criador, daquele que nos ama, daquele que se entregou por nós. Então hoje, na nossa experiência, a gente já aprendeu, a gente não vai construir nenhuma estátua, nem vai se ajoelhar diante dela, nem vai adorá-la. Mas hoje isso também tem algo para nos chamar muita atenção de uma maneira oculta, Nós não vamos, aquilo que os nossos olhos veem, A gente não tem mais essa ignorância de se prostrar, de adorar diante de uma estátua que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, Mas a gente pode guardar no nosso coração muitas coisas que a gente está amando demais, E na verdade, vocês lembram do mandamento do Senhor de amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento? Então, amar o nosso Deus em primeiro lugar. Então, nosso primeiro amor tem que ser para o nosso Senhor. Ele merece esse nosso primeiro amor, porque Ele se deu totalmente por nós, Ele se entregou totalmente por nós. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos provê tudo. Então, a gente tem que cuidar sempre do nosso coração, como
o Edivaldo falou na semana passada, né? Nós gostamos de muitas coisas, não tem problema nós gostarmos de determinadas coisas, algumas coisas, não tem nenhum problema nisso, mas a gente não pode amar essas coisas acima do nosso amor pelo Senhor, porque se a gente amar essas coisas acima do nosso amor pelo Senhor, a gente vai se apegar tanto a essas coisas que a gente vai esquecer de amar o Senhor e de adorar o Senhor. Então é isso que a gente precisa aprender hoje, ficar atento hoje e vigiar o nosso coração, porque aonde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Que o nosso tesouro seja o nosso amado Senhor, né? É isso aí, queridos.